No dia 20 de março de 2023, Campestre da Serra completa 31 anos de emancipação política. O Dia do Município é um momento de valorização do lugar em que vivemos e com o qual criamos um vínculo afetivo, motivando as pessoas que compartilham desta mesma identidade cultural a aprender de diferentes formas sobre o passado e o presente de Campestre da Serra, construindo perspectivas para o futuro de nosso município. Desta forma, o presente projeto pretende incentivar os estudantes, por meio de trabalho em equipe, e instigar o senso de investigação e a curiosidade histórica dos mesmos, desenvolvendo o uso de tecnologias digitais. Os alunos de 6º a 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joanita Giacomelli Tavares convidaram algumas pessoas de nosso município para contar um pouco de sua história. Então eu gostaria de começar perguntando como é que foi esse processo de emancipação. A emancipação do município se deu o seguinte: quem começou com a emancipação foi o César Duarte, o João Zanotto e o finado Raul Gobi. Foi as três pessoas que tomaram a frente. Foi feito isso aí porque o município estava muito abandonado. Quando nós dependíamos de Vacaria, que nós éramos o 3º distrito, aí foi optado para emancipar porque o município estava completamente abandonado. As máquinas vinham no Campestre uma vez cada 4 anos em época de eleição. E assim mesmo vinham, aí ficavam 10, 15 dias antes das eleições, iam embora e não faziam serviço nenhum. Aí foi optado por emancipar, que foi onde que deu a grande viravolta no município, onde quando emancipou nós tínhamos, acho que 50, 60 casas no Campestre. Hoje temos 700, 800, então a diferença é muito grande. E foi onde alavancou, né? Aqui não tinha praticamente emprego, o único emprego que tinha era da cantina. Hoje só a prefeitura tem 230 funcionários, então é onde está alavancando o município, né? Que está levando o município para frente. Qual foi a sensação para o senhor fazer parte da emancipação de Campestre? Olha, a sensação da emancipação do Campestre foi a melhor possível, porque naquela época eu tinha uma casa na Serra do Meio e as dificuldades que a gente tinha até para ir embora de meio-dia, para voltar, para ir de noite, das estradas, né? Então a emancipação foi uma alegria para todo mundo, porque a gente via a alegria do povo mesmo nas ruas, todo mundo contente, faceiro com a emancipação, porque é o desenvolvimento. O município é que nem uma família. A partir da hora que o filho sai de casa e casa e bota uma firma particular, o município é igual. Então a sensação é a melhor possível, né? Bom, e após o Campestre estar emancipado, qual foi a primeira ação, assim, a primeira coisa feita no município? A primeira coisa feita no município foi o seguinte: não tinha nada. Então tem que fazer tudo, não é só uma coisa. Então foi alugado esse pavilhão aqui, que nós estamos aqui hoje, aqui era a prefeitura. Foi alugado, que era da família nossa, no caso da família Zanotto, foi alugado e foi voltado à prefeitura aqui. E depois o João, como primeiro prefeito, foi a grande viravolta do município, né? Construiu posto de saúde, construiu escolas, foi onde a viravolta maior que deu, foi comprou tudo que foi máquina e caminhões. Bom, primeiramente, como era para conseguir as verbas para as obras antigamente? Bom dia, Letícia, bom dia a todos. Antigamente não tinha conseguido verbas. Antes do município, como nós pertencíamos à Vacaria, que nós éramos distrito, aí não existia verba. A verba só vinha para a Vacaria, não vinha para o município. Então era uma dificuldade para tudo, né? De todas as obras criadas já no nosso município de Campestre da Serra, qual mais influenciou no crescimento dele? A obra que mais vale hoje para o município aqui no Campestre, que mais incentiva, né, é todas as obras. Não existe obra. Tudo que é obra é bem-vinda para o município e é bem-vinda para a população, né? Mas as principais obras do município é a saúde, a educação e o asfalto no município, que é onde incentivou todo mundo que pedia, o que o município pedia era isso aí. E das primeiras obras realizadas assim em Campestre da Serra, na sua opinião, qual você acha que foi a mais marcante? Olha, a mais marcante aqui no Campestre foi, eu sempre tive comigo que é a saúde e a educação, tá? Para mim a saúde e a educação é em primeiro lugar.
Você pode ver aí, todo mundo está de conhecer que as escolas, nossas escolas de primeiro mundo, a saúde também é uma saúde excelente, mas o que marcou para o agricultor é o asfalto. O asfalto é que valorizou as terras dos produtores e está deixando o produtor ficar em casa, ficar na colônia, ficar trabalhando. Incentivou ele, além de valorizar as terras, incentiva ele na hora de vender a mercadoria, se asfalto é uma coisa, se não é outra. E é o que o agricultor é a alavanca do município, é o que dá renda para o município, é o agricultor. E o asfalto foi a coisa que mais alavancou o município, foi o asfalto. Ao seu ver, o que mais contribuiu para o crescimento do nosso município? Olha, o que mais contribuiu para o município, para o crescimento do nosso município é a agricultura. A agricultura, depois que emancipou, ela simplesmente estourou, né? O pessoal que tinha 2 hectares plantou 4, outro que tinha 4 plantou 8. Então a agricultura, ela é o step, que é a chave de ter toda a arrecadação do município, é da agricultura e das indústrias, que nem a vinícola, no caso, que é muito grande. Então é isso aí que dá o suporte para a manutenção do município. Você sabe como surgiu o Campestre da Serra? O Campestre da Serra, ele veio em meio assim de um vilarejo que chegou, né, foi formando vilarejo até poucas, as indústrias que tem, assim, é pouca, né, tinha até a ferraria ali, né, no caso que era do meu pai, e era muito, né, mais do tropeiro, né, que eles traziam mercadoria de Porto Alegre, passavam bastante com balsa, né, e chegavam até aqui, né, na vila, para depois partir para outros lugares, e era assim. E eu também, a minha vida foi trabalhando, né, nas pedreiras, desde os 6, 7 anos já. E a comida para meus irmãos já ia trabalhando, cavocando e firmando. Depois mudou porque veio esse município, informação do povo que se reuniram, né, formar a cidade e conseguiram, né, estar aqui. Daí eu também fui melhorando, porque eu já entrei a trabalhar junto na prefeitura desde o início, então até hoje, para mim é um prazer, né. É uma honra, né? Graças a Deus. E é assim, né? Uhum. Conte um pouco como era Campestre antigamente. Campestre antigamente, quase tinha um pedaço ali, mas era que nem o povo que trabalhava mais na roça, né? Aqui para a parte da produção de pareiros tinha, mas era pouco, era só por gasto deles, né? O vinho, o gado também, né? Que é a parte do campo também. Era tudo, né, mais calmo, então foi formando assim e foi, mas só que ele era bom, mas também não era, porque faltava, né? Era muito sofrimento com as pessoas, tinha que vir comprar seus alimentos de fora, porque quando eu tinha em casa tinha, né? E os outros tinham que comprar, dependia de muitas coisas, e os armazéns que tinha também, né? Não existia a tal do crédito quase, né? Tinha que ser tudo assim, né? Mas viviam, sobreviviam. Conte suas lembranças do trabalho de antigamente. Bom, antigamente era assim, né? Eu falei um pouco, né? De pedreiras, roças, né? E sobre a vida, assim, que não era fácil, né? A gente estudava, vinha embora, às vezes não tinha comida, entendeu? Que a mãe sempre com os filhos, né? Carregada, né? De filho. Então a gente, muitas vezes eu fui na lavoura, pegava uma folha de repolho, botava tempero dentro, né? E cebola, salsa, coisa, e fazia um cartucho e comia aquilo lá, né? Mas a gente nunca desistiu, entendeu? E estudo também, as professoras, coitadas, tinham vindo de fora, né, para fazer isso aí. Não era fácil. Elas também pagavam, sabe lá, quando que elas ganhavam 3. O ônibus tinha um por dia, e olha lá. E quando parava aqui tinha. E aqui, antigamente, esses ônibus aí era assim, era livre, né? Então o pessoal fazia aquele charutão lá, aquele cigarro de palha, fumando dentro, saía mais fumaça dentro do ônibus do que na descarga, mas era uma vida, ia cachorro junto, tudo era natureza, pelo menos eles respeitavam. E era assim mesmo. Uhum. Como que era viver em Campestre da Serra antes da emancipação? E quais eram as principais dificuldades? Olha, naquele tempo era tudo difícil. Até para ir buscar água, tinha que buscar com um balde. E tudo que precisasse para comprar as coisas no mercado era tudo difícil, porque era tudo em quilo, em pacotinho de quilo, era tudo a pé. E por entrar na colônia, só você trabalhava na colônia antigamente, ninguém ajudava, só os seus velhos.
tinha que puxar, nós puxava trigo aí para cima do meu irmão, a moro acima, lá mais de 1.000 metros, 1 quilômetro, quer dizer, a moro acima, para levar em cima da pia um moro assim, ó, em pé, e 2 fechos nas costas, sem camisa, e se não apanhava. Era triste aquele tempo. Hoje eu só pergunto uma coisa, naquele tempo lá, né? Então quando a Municipal Campestre, no caso, uns diziam não, porque isso aí não vai dar certo, outros querem dizer, não, vamos ver o que vai acontecer. Não, muito bonito. Deu um emprego para muita gente aqui no Campestre da Serra, nós temos estrada de primeira qualidade, asfaltada, nunca voltar atrás daquele tempo. Se ficasse doente, tinha que sair daqui e a vacaria com uma careta para levar esse paciente no hospital, para não morrer naquele tempo lá, porque não tinha médico. Não tinha aqui, só tinha vacaria, mas não tinha condução. Só tinha o dono daqui, tinha um caminhão F600, Ford, Franceschini. Então quando precisasse de alguma coisa, doença, que tivesse o caminhão aqui, ele fazia para levar para a vacaria. E se não, era cavalo com uma careta e morria na estrada. Quais foram as principais melhorias depois do processo de emancipação? Em primeiro lugar, foi a nossa felicidade maior que teve aí, foi a saúde, que foi o que ajudou muito nós. E tudo que nós precisar da prefeitura, são sempre presentes, prefeito. Eu tive que ir para Caxias fazer 33 terapias, e eu sempre me ajudaram, me levaram, me trouxeram. Eu não tenho como agradecer, porque merece muito mais. Então, se eu não tivesse a prefeitura, o que nós seria aqui? Tinha que ir a cavalo também, porque eu acho que poucos tinham caro. Então, assim, nós estamos bem e nós esperamos muitos melhores para frente, porque a melhoria está muito grande aqui no Campestre da Serra. Eu conheci isso aqui, 3, 4 casas ali no Campestre. Olha hoje o que tem ali. O cara vem aí e fica bobado de olhar todas as coisas bonitas que aparecem aqui tem no Campestre da Serra, praça, tem diversos apartamentos, casas que tem ali. Meu Deus do céu, todo mundo tem seu carro, hoje em dia não tem mais aquela tristeza que tinha antigamente. E quando precisa de comer também, tem restaurante por tudo, é uma beleza que tem por lá, só tinha um matinho lá em cima lá, que servia lá e todo mundo caía ali, não tinha outro lugar. Então, por isso que eu digo, que melhorou muito a Campestre da Serra. Eu tenho muito que agradecer e cada vez agradecer ao nosso prefeito que se encontra aí também, que ele fez muitas coisas boas para nós aqui. Esperemos melhores mais para frente ainda. Obrigado. Conte como eram as festas municipais antigamente. Bom, eu vou falar um pouquinho das festas do meu tempo, que era bem antigamente. Quando a gente saía de casa, já era uma festa. Quando os pais davam a permissão para nós ir para uma festa, a gente já saía com uma alegria, ia para a comunidade. Contar uma das festas que acho que se perdeu, mas para mim era muito importante e muito interessante, era os festejos de São João. Aí a gente se reunia na comunidade e formava os grupos, uns iam pegar lenha, outros pegar taquara. Taquara era o seguinte, as taquaras botavam na fogueira para dar os estouros, e aí quando começava a estourar, aí ia se reunindo gente e dava uma festa muito bonita. Até tinha também assim, no final da fogueira, quando a fogueira começava a baixar um pouquinho, tinha um pessoal que caminhava de um lado para o outro em cima das brasas, dizendo que não queimava os pés porque era dia de São João. Para mim era a sola do pé bem grossa mesmo, mas era uma tradição. Qual a importância dos festejos para a comunidade? Bom, para mim lá a importância das festas era a amizade. A amizade, eles se tornavam amigos e daí iam conversando, se organizando para as festas lá. E daí ficava bem facinho para se organizar para as festas que tinha antigamente. E depois, após a festa, eles se reuniam, faziam uma janta de coisa e aquela amizade se tornava cada vez mais forte. Para mim era isso, era bastante importante. Sim. Quais as grandes características das festas locais? Hoje temos umas festas bonitas que são a festa do pêssego, a festa da uva, além dos bailes que tem, a festa dos caminhoneiros. Então tem umas festas bem organizadas,
bonitas aqui no nosso município, que eu acho que alguma coisa que se perderam, essas que eu tinha falado aí, que devia ser continuado, principalmente a amizade após a festa. Após a festa, aquele almoço, aquela janta, aquela amizade ali que às vezes falta um pouquinho, no meu ponto de vista, que na época lá o pessoal valorizava mais, se tornava mais família com isso. Como você vê a importância da religião para a história local? Eu vejo a importância da fé de uma forma assim, como é que eu posso dizer? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vejo que a fé é importante no relacionamento das pessoas, né? E eu estava vendo uma matéria esses dias da ciência confirmando a importância e a necessidade da fé para as pessoas. As pessoas que têm mais fé, elas vivem melhor. Ou seja, a fé e a ciência, né, então, descobriram que orar é um ato que aproxima, né, e que nos faz melhores. A palavra religião, né, por si, ela, do original latino, ela significa voltar a ligar e tem a ideia de ligar novamente com Deus. Então, religião, religar. Religião, voltar a ligar com Deus. Essa é a importância da religião, da fé na comunidade. Qual o papel da religião hoje nas comunidades do município? O principal papel é aproximar o homem de Deus. Nós vivemos em um mundo frenético, corrido, todos os dias a gente levanta, estuda, trabalha, corre para lá, tantas coisas que a gente faz e às vezes falta o tempo de relacionamento com Deus. Então o papel da religião é aproximar o homem de Deus. Infelizmente há muito mercantilismo, mercado da fé, como se é dito por aí, né? Onde as pessoas, né, estão sendo manipuladas pela religião. Mas o papel da verdadeira religião é servir a comunidade, né? O papel da verdadeira comunidade é servir a comunidade e aproximar as pessoas de Deus. Em quais obras você ajudou a construir? Quase todas. Eu ajudei a construir a prefeitura, o colégio municipal, os colégios municipais do interior, todos eles eu participei. E o centro cultural, que é na frente da igreja, participei. E muitas outras obras. A praça também foi tudo eu que fiz. Participei de ponte no município, que é lá no Refugiado, e aqui nos Painhos, 2 pontes de concreto, que hoje uma está mantendo e a outra foi substituída por ponte mais edificada. Então, eu acho que as obras do município aqui, eu participei de quase todas elas. E você se lembra em que ano que foi construído o Centro Cultural? Foi em 2002 e 2003, por aí. Faz 20 anos mais ou menos. Como o senhor se sente em participar das obras do município? Com muito orgulho. Orgulhoso porque todo o trabalho que eu fiz, eu sempre fiz com amor para ajudar o município e fazer aquilo que eu sempre gostei. Trabalhar honesto e sempre com companheirismo junto, que eu acho que foi muito importante a amizade que eu tive, os colegas, os funcionários junto comigo. Até hoje eu me sinto orgulhoso. Por que a Ponte do Porto foi construída? Para fazer o transporte de mercadorias entre a região e as áreas centrais do país. Em que ano ocorreu? A data da sua inauguração, né, foi 15 de fevereiro de 1907.
E a ponte completou 116 anos este ano. Com quais materiais a ponte foi feita? É com metal, ferro, madeira e pedra. Logicamente, né, que teria que ter areia e o cimento também, a areia tirada do próprio rio, né, que foi construído 2 pilares da ponte do Corte. Como a ponte está hoje em dia? Em fevereiro de 2019, Campestre da Serra recuperou de forma definitiva a parte da ponte que fica ao lado do município, no lado caxiense, e restaurou. Começou o início de fevereiro de 2021. Então pode-se dizer que, devido à restauração das 2 prefeituras, a ponte hoje em dia se encontra em bom estado. Por que a cachoeira recebeu o nome de Cachoeira da Usina? A Cachoeira da Usina é anos que já tem. Posso dizer, eu tinha 3 aninhos de idade. Eu lembro ela funcionando ainda, a Cachoeira da Usina. E isso daí eu comecei, eu até perguntei pro pai, parecia meu pai. Daí até eu disse, digo, quantos anos faz tem essa cachoeira? Ele, olha, é o que eu lembro, 15 anos que ele tinha. E era 32 famílias que aquela usina funcionava no nosso lugar ali, onde que eu moro mesmo ali até hoje. Tá. Conte um pouco sobre como está a cachoeira hoje em dia. Hoje está bem tranquilo, tá bom, sabe? Tem bastante visitantes que vêm de fora. Até inclusivamente sábado passado veio 2 casal, digamos, da Argentina. Vieram conhecer a Cachoeira da Usina. E adoraram, gostaram muito. Muito mesmo, que vão voltar de novo. Então, e tem bastante, já veio japonês, os japoneses já vieram lá em casa também. Veio gente aqui da região de Caxias, de Flores da Cunha, Vacaria, aqui de Antônio Prado, já veio uns casais e uns quantos já vieram ali visitar a nossa cachoeira. E todo mundo que vem, eles gostam de vir visitar essa tal da cachoeira, diz que vão voltar de novo. Quais as atividades realizadas no local? É visitada por turistas? Sim, é visitada por turistas. É próximo, dá 10, 15 minutos para chegar na cachoeira, da onde que deixa o carro. Daí ali eles manobram ali, sabe, coisa ali, daí agora ficou mais tranquilo do que estava antigamente ali, estava ruinzinho porque não tinha lugar de estacionar e agora tem. Quem quer ir visitar, é só ir visitar a cachoeira, que não cobra nada. A única coisa, lixo, todo mundo sabe, lixo no lixo. É isso que eu quero dizer, sempre digo. Daí a gente respeita o meio ambiente. Daí todo mundo tem que ter essa cautela de chegar e qualquer coisa, alguma dúvida, chega lá em casa que a gente responde. Né? Se pode ou não, coisa assim, né? Porque tem vezes que tem abelhas, tem mamangavas que nem teve ali, já picou uns 3, 4 pessoas ali, eu não quero, né? E eu não sou de ir lá matar aquelas abelhas, aquelas mamangavas. Eu gosto de preservar o meio ambiente. Quais são suas melhores lembranças das antigas escolas? Bom, ao longo de todo esse tempo que eu trabalho como professor, muitas são as lembranças que eu tenho. Mas a lembrança assim, mais forte que marcou muito para mim ao longo desse período que eu trabalho foram os meus primeiros alunos. Aqueles que foram uma espécie de cobaia onde eu comecei a trabalhar. Eu tinha 8 alunos e esses alunos estão assim na minha mente até hoje gravados. E eu vejo eles hoje, já pessoas adultas, e vejo eles ainda aquelas crianças que foram meus alunos. Eu tinha 2 alunos de primeiro ano, 2 de segundo, 2 de terceiro, 1 de quarto e 2 de quinto. E essas crianças marcaram para mim de uma forma muito especial. E eu também marquei muito na vida deles, porque até hoje quando eles me enxergam, às vezes eles mudaram fisionomia, mas eu ainda vejo eles com aquela forma de criança, com aquela mesma meio como eles eram, a forma com que eles me tratavam. E isso marcou muito na minha vida. Então assim, me emociona muito quando eu falo em relação a esse primeiro meu trabalho, porque eles foram meus primeiros alunos. Então o que mais me marcou ao longo de todo esse tempo foi esse período assim que eu fui o primeiro professor deles, praticamente quase todos, e eles também foram meus primeiros alunos. O primeiro contato que eu tive com alunos numa escola onde praticamente não era uma escola, era uma garagem de uma fazenda,
mas aonde assim eu tive o contato de ser primeiro professor deles e eles serem meus primeiros alunos. Então isso foi o que mais marcou ao longo desse período que eu trabalho como professor. Quais eram as maiores dificuldades para lecionar naquela época? Naquela época nós não tínhamos nem a terça parte do que nós temos hoje nas nossas escolas. Para você ter uma ideia, não existia escola praticamente. Como eu disse, eu lecionava, quando comecei a lecionar, eu lecionei numa escola, numa garagem de uma fazenda. Depois passou por uma outra fazenda onde a escola era uma escola de chão batido, não tinha nem suado. Então a dificuldade era muito grande, porque o que a escola tinha? Um quadro de 1 metro por 1,20 m, mais ou menos, classes coletivas, que eram classes onde sentavam 2, 3 ou até 4 alunos, uma classe de professor e mais nada. Isso era o que a escola oferecia para os alunos daquela época. Então assim, eles não tinham material, eles não tinham jogos, eles não tinham nada com que brincar, não tinham nenhuma bola sequer. Então as bolas que a gente fazia, às vezes a gente fazia de meia. Ou às vezes a gente levava de casa para conseguir trabalhar com os alunos, por exemplo, a educação física, educação artística, como a gente não tinha nem sequer lápis de cor. Então era muito difícil naquela época, porque a gente não tinha praticamente nada. Mas aquele pouco que a gente tinha, os alunos davam um valor muito grande, porque era uma forma que eles viam a evolução das coisas. Por exemplo, eles não tinham nem lápis de cor. Quando começaram a aparecer os lápis de cor, com a emancipação do município que começou a assim, ser levado a materiais para dentro das escolas, como lápis de cor, cartolina, todo esse material que começou a chegar, isso trazia para eles assim uma expectativa muito grande. Por exemplo, o primeiro dia que foi levado para a minha escola um toca-fita, que era com aquelas fitas, eu tive que parar a minha aula e deixar eles mexer naquele aparelho, porque na verdade eles não conheciam, aquilo para eles era algo assim extraordinário, algo que eles nunca tinham visto na vida. Então essa evolução que foi acontecendo ao longo desse período foi assim extraordinária, porque os alunos que não tinham praticamente nada, de repente eles começaram a se deparar com outra realidade, com as escolas melhorando de condições, a merenda na escola, os instrumentos para a gente trabalhar, e foi se equipando as escolas de uma forma assim muito rápida. Com a emancipação isso foi chegando assim a todo momento. Então foi algo assim, que marcou para a gente como professor e também como eles para aluno, porque até hoje eles me falam, né, os meus antigos alunos, que lembram assim, lembra professor, aquele dia que tal professora trouxe tal instrumento para dentro da nossa escola, aquele dia que ela trouxe a primeira vez cartolina, que a gente não precisou mais usar o verso dos calendários para fazer os cartazes. Então isso são coisas assim que marcou muito a minha carreira como professor e a vida desses alunos também. Qual a sua opinião sobre as mudanças e a evolução da educação? Bom, como eu te falei anteriormente, a evolução foi muito rápida, né? A gente se evoluiu assim que ocorreu a emancipação, começou uma evolução muito grande no sentido da educação. As escolas foram montadas, as escolas foram construídas, foram equipadas com cozinha, com banheiro, com instrumentos de trabalho do professor, que mudou, que a gente teve várias ferramentas de trabalho. Também assim a evolução em sentido dos alunos, eles começaram a sentir que a educação estava sendo vista com outros olhares e que na verdade proporcionava a eles uma educação muito melhor, a gente podia ter várias formas para trabalhar com eles, então isso fez com que a evolução fosse muito grande. Então o que eu penso da evolução? Eu digo assim, eu acho que a educação foi olhada de maneira diferente, dado o valor que realmente ela tem que ser dado, porque a educação é tudo. A educação é o que muda um ser humano, né? É o que transforma essa pessoa numa pessoa que vai trabalhar dentro da sua sociedade de uma forma que ele possa ser útil a ela e não ser um peso a ela. E tudo isso se dá pela educação. Então acho que a educação foi vista de uma forma diferente do que era vista antigamente, dado realmente o valor que ela deve ter dentro para o ser humano. Como que era a educação nos tempos passados? Bom, quando eu iniciei na escola, era bem difícil, né? Tudo era muito difícil na época. A gente iniciava com 7 anos, não tinha pré e não tinha jardim da infância e nem pré-são. A gente já iniciava a alfabetização com 7 anos de idade. E o acesso à escola também era muito difícil. Eu tinha que caminhar 3 quilômetros. Eu passava por potreiros, né? Eu tinha muito medo, eu tinha gado, tinha mato que deixava a gente com medo, né?
Então era muito, muito difícil naquela época. A gente tinha que atravessar rio, e quando eu chegava na escola, então a minha primeira professora era uma sala só, a professora que fazia merenda para nós, ela que cuidava da limpeza da sala, tudo assim. Mas eu, como era muito difícil, eu tinha muito medo e eu acabei desistindo. Eu disse pra minha mamãe, eu não vou mais na escola porque eu passava muito medo para ir. Os pais não tinham condições de acompanhar a gente, né, por conta do trabalho deles. Eles tinham que dar conta do serviço, da casa e do trabalho na roça. Então os pais não eram que nem hoje, que acompanham muitas vezes os filhos, né? Eles não é que eles não tinham vontade, eles não tinham como fazer isso. Depois eu comecei, então no outro ano eu tive que vir, né? Aí a escola que eu estudava era na comunidade de Nossa Senhora da Glória. O nome da escola era Escola Estadual Padre Anchieta. E depois, então, como eu perdi esse ano, eu vim para Campestre. Também não foi fácil. Também eu tinha que caminhar 3 quilômetros, pedindo carona, às vezes passava, né, a carona conhecida ou alguém, né, que dava uma caroninha pra gente. Mas com 8 anos, então, vim para Campestre, na escola José Esquil Neto, e estudava e comecei então na primeira série ali. Então já fiquei mais atrasada, né? Mas enfim, para chegar na escola, então, como eu disse, era muito difícil, porque não tinha transporte, né? A gente tinha que se virar, ou de bicicleta, ou a cavalo, ou de carona, enfim. Então eu tinha que vir até Campestre, e era mais 3 quilômetros. E assim seguia, né? As professoras que eu tive, eu lembro delas muito bem, né? Eu lembro que a minha professora que me alfabetizou, o nome dela era Jane também, né? Eu tenho um carinho muito grande por ela, e eu lembro do rosto de todas elas, e lembro também das dificuldades que elas tinham de vir para a escola também. Então era uma junção de coisas, né? Que os pais tinham que todos tinham que trabalhar juntos para que aquilo fluísse, né? Como era o acesso ao material didático? Bom, era o mínimo do mínimo, né? A gente era um caderninho, não era caderno de arame, era caderninho sem araminho, um lápis e a borracha, no máximo uma reguinha se tinha, eu não lembro de ter, né? Muito pouco, era livros que a escola ajudava a gente a ter, né? Pegava da biblioteca, alguma coisa nesse sentido, né? E quando a gente pegava os livros, a gente tinha que encapar eles para devolver eles bem bonitinho, porque tu tinha que usar ele e depois devolver na escola para o outro aluno poder usar, né? Então, eu lembro caneta mesmo, pra gente começar a usar a caneta, era da 4ª, 5ª série em diante. Canetinha também. Se tivesse condições de comprar, caso contrário, nada, né? Era só lápis de cor e só de 6. Mas foi muito, assim, interessante, muito legal essa parte também, mas a gente fazia tudo com muito amor e a gente tinha prazer de ir para a escola, sabe? Eu gostava demais de ir lá, a gente via o carinho das professoras com a gente. Eu lembro de eu lembro as professoras pegavam a gente pela mão e carregavam no colo, né? Porque elas viam a nossa dificuldade e precisavam que a gente passasse de ano realmente, né? Que a gente aprendesse a matéria e que passasse, porque se fosse rodar já era mais difícil ainda, né? Então elas tinham um carinho muito grande pela gente também. A mochila a gente não tinha, eu me lembro de ter apenas era uma cestinha de palha de trigo, de trança, que às vezes uma vizinha fazia, a mãe comprava, então cabia só o caderninho ali dentro e era a mochila da época, né? Como que eram as oportunidades de estudo antigamente? As oportunidades de estudo, na verdade, poucas ou nada,
porque a gente terminava o estudo no lugar que a gente morava, ou na comunidade, ou quando vinha aqui para Campestre, e simplesmente não tinha mais condições de ir para frente, sabe? Não tinha transporte, e se a gente quisesse continuar os estudos depois, a gente tinha que sair de casa e morar na casa de parentes, né? Nas cidades que oferecessem essas oportunidades de estudo, né? Onde tinham escolas para a gente dar continuidade, e senão a gente parava, porque também não era obrigado a estudar naquela época. Se você estudava até a 4ª série, por exemplo, até a 5ª série, e quisesse parar, você parava, tá? Mas assim, geralmente não tinha condições nenhuma, tanto que eu também, né, estudei até a 7ª, tive que parar, até porque a gente se mudou para um lugar mais longe ainda da escola, então eu não pude concluir o primeiro grau, né, que diz, e daí simplesmente parou. Eu não saí mais para estudar e assim ficou, né? E era assim nessa época, não tinha condições, não tinha transporte. Hoje tem o transporte, que é uma maravilha, e que tem que aproveitar o máximo que pode, porque na época a gente não tinha essas condições nenhuma. Quando surgiu a primeira escola? Oi, Yasmin, a escola de formal, com estrutura formal, foi em São Manuel. A data exata a gente não encontrou, mas foi um grupo escolar. No entanto, a questão da educação, das escolas, elas vêm de muito tempo antes. Elas são as professoras, as pessoas que tinham um pouquinho mais de instrução na época, e eu digo na época 1900, por aí, né, há muito tempo, elas reuniam as pessoas ao seu redor, né, os vizinhos, as famílias próximas que tivessem filhos, e elas davam aula nas suas próprias casas. Então, ao dar uma rebuscada historicamente, consegui encontrar duas questões nesse sentido, que foram, por exemplo, a dona Josefina, que era minha bisavó, a mãe do meu avô paterno, ali na região do Guacho. Ela foi uma das professoras que dava aula na sua casa, então ela reunia, além dos seus filhos, dos vizinhos e dos próximos, iam até a casa dela, e lá ela ensinava a ler, escrever, contar, as questões básicas, né, no sentido da educação. E isso foi realmente, né, lá por 1900, mais ou menos, o que a gente imagina, né, pensando na idade. Ali na região da Roseira também um pouco mais recente, mas bem antes, né, até antes de ter a BR-116, tinha uma professora que se chamava Júlia, e um senhor, morador dali, ele tinha 3 filhas, e ele contratou essa professora para vir morar na fazenda e daí dar aula para suas filhas. E aí as pessoas da região também iam até a fazenda, em uma das casas, para se ter aula. O pessoal ali da região do Guacho, da região dos Dutra, eles iam de carreta até esse local para ter aula com essa professora. E isso foi evoluindo aos pouquinhos, né? Quando veio os trabalhadores para construir a BR-116, começou então fizeram uma salinha no alojamento, porque vinham os moradores e as suas famílias, então vinham crianças e tudo mais. E aí sim, daí já era a minha avó que ia dar aula, né? Ficava nesse alojamento de segunda a sexta dando aula para os filhos dos trabalhadores que estavam construindo a BR-116. E aí mais além, né? Depois na região do Tronco, nessa região do Baixo, a minha avó continuou dando aula na sua própria casa durante muitos anos. E aí veio que começou então a surgir a questão dos grupos escolares, né? E o local era adequado para a aprendizagem? Eu acredito que sim. Digamos que não é nem perto do que a gente tem hoje, não dá nem para se ter uma comparação nesse sentido. Mas era adequado sim, porque eu acho que
o principal da educação se tinha também nesse ambiente familiar, né? Era na sala da casa da professora, mas tinha a atenção da professora, tinha o cuidado da professora. Então pode ser que não se tinham classes, não existiam cadernos adequados, não se existia a estrutura física adequada, mas se tinha ali o intuito da educação. Então eu acredito que se pensarmos por esse lado, eu acho que era adequado sim. Tinha a afetividade, tinha o interesse pelo ensinar e pelo aprender, e isso fez com que os nossos avós, nossos pais, soubessem aí ler, escrever, fazer conta, matemática. O raciocínio lógico matemático era muito bem trabalhado, porque eles sabiam contas, né, de cabeça, como a gente diz, coisas que vieram novas estruturas e aos pouquinhos também foi se perdendo por esse lado e se ganhando pela questão estrutural. Mas sim, acho que eles aprendiam o que precisavam aprender. E com o passar do tempo, foram surgindo novas escolas, e quais? Sim, então o São Manuel, a minha avó, né, contando que São Manuel, quando veio a escola de São Manuel, as professoras vieram de Porto Alegre, eram freiras, né, e elas vieram de Porto Alegre para dar aula em São Manuel. Até essa questão veio à tona por uma busca de saber por que Escola Manuel da Nóbrega, que hoje é o nome, né? Se era Grupo Escolar São Manuel e aí depois Manuel da Nóbrega. E aí a gente descobriu que esse nome veio porque foram freiras que vieram como primeiras professoras nesse grupo escolar. E Manuel da Nóbrega foi um padre jesuíta catequizador, né? Que ensinava, um padre jesuíta que ensinou, um dos primeiros que vieram no Brasil para ensinar a questão da escrita, da fala, da educação, de catequizar, né? Então acho por isso que ficou esse nome da Escola de São Manuel, porque veio com as freiras. Então as primeiras escolas, veio essa de São Manuel, e aí depois, com o passar do tempo, com a emancipação de Campestre da Serra, surgiram as escolas das comunidades. Aí tivemos as escolas Padre Anchieta, tivemos as escolas, 3 escolas em São Manuel, uma em cada capela. Teve uma escola na Roseira, outra a escola do Guacho, que também é uma escola histórica, a escola São Benedito, que aí era essa ainda da estrutura de vacaria do governo do estado, né? Ela é uma escola estadual. São Bernardo, escolas do município, então tinha uma escolinha, como se chamava, né? Pequenininha. Com a vinda do município, com a emancipação, então criou-se pequenas escolas nas comunidades para atender aí os alunos, né, nas séries iniciais, ensino fundamental, e as professoras iam para essas escolas. Em que ano você começou a trabalhar e por que escolheu essa profissão? Maria, eu comecei a trabalhar em 93, dia 27 de janeiro de 93, quando iniciou o município, né? E eu limpava a prefeitura, tá? Fazia faxina na prefeitura, e daí o seu pai, o primeiro secretário da saúde, achou que eu tinha um dom assim para atender a população. Daí eu fiquei como atendente de enfermagem. Daí eu limpava a prefeitura, como disse a Fernanda ali, eu ia no postinho, que era ali onde tem a pizzaria, no lado da Dona Albina, e atendia com o Dr. Boamar. Mas, para falar bem do começo, quando eu comecei a atender com o Dr. Boamar, era na farmácia do Silvio, lá em cima. Daí eles fizeram esse postinho. Daí veio a irmã Verônica, uma auxiliar de enfermagem, que veio de Vacaria. E fomos indo, eu, a irmã Verônica e o Dr. Boamar. Depois, com o tempo, viram que precisava um pediatra. Daí veio o Dr. Osvaldo e a Neide. Daí veio o Luciano também, o odontólogo. Essa era a nossa equipe. Quando eu comecei aqui, tinha uma pinça e uma formalina e uma tesoura. Não tinha nada. O seu pai, o nosso secretário da saúde em memória, querido, que faleceu, né? A gente deve muito, ele que iniciou tudo. Ele ia em Caxias buscar a medicação.
Eu, quando o paciente estava doente, eu levava de ônibus, que daí eu depois comecei a fazer o curso de enfermagem, de auxiliar de enfermagem em Vacaria. Não tinha ambulância como tem hoje, não tinha transporte, não tinha nada. Eu levava de ônibus, a prefeitura pagava um táxi e eu levava até o hospital. E o Dr. Valmar internava várias e várias vezes. Então assim começou, tudo foi muito difícil. E nós atendíamos o município todo, né? Não era só aqui, pegava toda a região. Mas o pessoal vinha, davam, sabe? Todos vinham, tinha pessoas que vinham para extrair um dente a pé de São Bernardo e voltavam. Que não tinha essa comodidade que tem hoje. Como lidou com as mudanças no período em que trabalhou no posto de saúde? Assim, as mudanças, claro, para mim foram porque eu sempre fui uma pessoa assim que quis ajudar pessoas, sabe? Eu sempre me coloquei no lado do paciente. Eu me envolvo muito com os pacientes. A gente pegou colegas de todos os tipos, né? Começou a crescer, né? Tinha várias maneiras das pessoas agirem com as pessoas, mas assim, a maioria foi muito bom, profissionais, aí começou a entrar a área de ginecologia, daí veio mais psicologia, foi indo tudo devagarinho quando foi feitas as mudanças de postos de saúde, né? E foi indo, a gente foi aprendendo. Motoristas também, era só 2, era o Nilton e o Ninho, eles passavam uma semana cada um na ambulância e depois no carro. Daí depois entrou o Donizete, o Gringo, eles começaram a trabalhar, falecido o seu Darcy. Porto Alegre também era só um que ia, hoje está tudo mais desenvolvido, né? E os habitantes eram os mesmos, só que a demanda cresceu mais hoje, né? Mas a gente foi lidando assim, sempre com amor. Você se orgulha de sua função e seus objetivos alcançados, por quê? Me orgulho sim, Maria, sim, porque foi uma vida, foi a minha vida, dia e noite e dia, sabe? Não tinha frio, não tinha calor, não tinha chuva, não tinha nada, eu estava sempre presente com as pessoas, que é o que eu amo, o que eu gosto. Eu estava pensando também, que eu não falei no começo, hoje em dia tem tudo, eles brigam para fazer uma vacina, eu pegava, as secretarias eram muito unidas, sabe? Porque um precisava do outro, um ajudava o outro. Eu pegava, embarcava na tombeira e ia fazer vacina em São Manuel, porque não tinha às vezes como eles virem aqui, né? Pegava uma criança na escola, na escola e ia fazer, levar para casa. Quantas vezes eu levei criança para casa para dormir também, que às vezes não tinham como fazer o trabalho, uma coisa. Era assim um orgulho que eu tenho assim de amar muito o que eu faço. Amar de coração, sabe? E ver o ser humano, assim, me colocar sempre no lugar do outro, que eu acho que é o mais essencial, assim. Conte um pouco sobre como era o atendimento no posto de saúde antigamente. Nós tínhamos o básico para a época, com atendimento médico, enfermagem, uma ambulância para as emergências. Não éramos totalmente desassistido, havia alguma assistência, sempre havia alguma assistência. E qual a sua opinião sobre o posto de saúde hoje em dia e o que poderia melhorar? Ele melhorou muito o atendimento da saúde da população, tanto em consultas como exames, mas isso não pode ser levado só para o lado de números. Quantidades deve continuar com profissionais empenhados a desenvolver suas natalidades e competências sempre com comprometimento. Conta um pouco sobre como era o atendimento antigamente. Era precário. Era precário porque a gente não tinha estrutura para trabalhar. Eu comecei trabalhando como motorista de ambulância no Campestre. Aqui a gente não tinha médico de dia, a gente tinha o Dr. Valmar, que era o clínico geral, e tinha o pediatra, que era o Dr. Oswaldo, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura 15 anos atrás. E depois veio a doutora Anair, que era ginecologista. Mas as nossas corridas era tudo vacaria. Vacaria era eu, os motoristas, e eu e o falecido Paulo Baldini. O Ninho era motorista da van, aí o Donizete era de carro, fazia linha de Porto Alegre. E os motoristas da ambulância era eu, o Nilton e o falecido Paulo. A gente trabalhava assim, a gente trabalhava uma semana cada um de ambulância. Era dia e noite.
O campeão de viagens que fez a Vacaria, daqui para a Vacaria, foi o seu Paulo. Ele fez 8 viagens num dia. Então, as ocorrências, porque a gente não tinha médico 24 horas aqui. E era tudo Vacaria, que até hoje a central é Vacaria. E a gente trabalhava desse jeito. Condições de trabalho, assim, bem dizer, não tinha por causa da época que não existia. O SUS não era que nem é hoje, avançado do jeito que é. Mas antigamente era muito precário. Qual a sua opinião sobre o posto de antigamente e o posto atual? Olha, antigamente era tudo mais difícil, tudo. Hoje, com a tecnologia, o que o SUS oferece hoje, a saúde oferece hoje é uma maravilha. Hoje nós temos carro para tudo. Tem carro o dia inteiro rodando, ambulância, nós temos praticamente médico 24 horas no município. Hoje é uma maravilha. Tem todo dia carro saindo com pacientes e coisa. Naquela época não tinha tanto paciente assim com doenças. Hoje, não sei porquê, apareceu muitas doenças, muita coisa ruim, que hoje é tudo diagnosticado facilmente. Bom, Fernando, onde a unidade básica era localizada antigamente? No início, né, quando logo que emancipada, foi aberta a estrutura da unidade básica de saúde, que era única no município, do lado do prédio onde funcionava a prefeitura. Era uma casa que era alugada, foi locada pela prefeitura, a casa da Dona Albina, e era uma estrutura bem pequena, aonde foram, né, realizados os primeiros atendimentos de saúde no município. Era uma casinha de madeira, tinha assim os consultórios, né, um consultório médico, um consultório odontológico e também o setor onde a enfermagem trabalhava. E assim, o número de profissionais era extremamente reduzido, assim, eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam ali e foi assim que começou, né? Essa era a estrutura de saúde que se tinha no município logo que emancipado. Daí depois disso foi construído o prédio onde hoje funciona a Câmara de Vereadores, que na época também era a Câmara de Vereadores no andar superior, e no andar térreo, né, na parte de baixo, foi onde foi montada então a unidade de saúde um pouco mais, assim, mais ampla, né, que daí começaram a ter mais profissionais trabalhando também. E nesse mesmo período foi aberto um posto avançado em São Manuel, que é um distrito, né, no interior do município, que daí lá também funcionava só com... Era um técnico de enfermagem e a equipe se deslocava para atendimento uma vez por semana. Mas daí sim, lá em São Manuel era bem pequenininho, assim, uma casinha bem pequena. Depois, com o passar do tempo, foi ampliado e daí teve essa evolução, né, na questão da estrutura da Secretaria de Saúde e postos de saúde do município. E hoje em dia, o local assim onde que é o posto de saúde possui algum problema, alguma coisa de infraestrutura ou tá bom assim? Não, hoje, assim, todo o setor público e não só o público, né, mas assim, principalmente em questão de saúde, é sempre uma constante evolução, né? A gente está sempre primando e buscando ampliação de espaço, buscando melhorias na estrutura para melhor atender às necessidades da comunidade, da população. E assim, depois dessa mudança que eu comentei na pergunta anterior, depois dessa mudança do primeiro postinho, que era na casinha alugada, que passou por uma sede própria, onde era um pouco maior, teve uma nova mudança do posto de saúde da sede, que foi para onde a gente atende hoje, que era um antigo hospital, que era do Dr. Boamar, que era um profissional que trabalhava aqui em Campestre, e ele montou esse tipo, ele chamava de hospital, mas vinha ser tipo uma clínica, onde tinha internações, ele fazia alguns exames ali, e com o passar do tempo, essa estrutura para ele começou a ficar, tipo, ociosa, né? Ele não tinha, porque assim, ele não tinha um uso muito grande desse hospital, e daí ele vendeu esse prédio para a prefeitura, a administração municipal comprou esse prédio e fez a mudança então do posto de saúde e a Secretaria de Saúde, da onde é a Câmara de Vereadores hoje, para esse local onde até hoje está ali o posto de saúde de Campestre. Nesse período também, não foi nesse período, foi um pouco antes disso, foram construídas unidades de saúde no interior do município, que é o São Manuel, daí foi ampliado, né, aquele postinho que tinha, existe uma unidade de saúde maior lá, com uma estrutura boa, bem equipada, e em São Bernardo também, com o passar do tempo, foi construída uma unidade de saúde lá, que também está em funcionamento ainda hoje.
Quanto à unidade aqui da sede, a questão que tu me perguntaste é se a gente tem algum problema estrutural. A estrutura é boa, é grande, é ampla, porém a quantidade de serviços e de funcionários aumentou muito desde a emancipação até agora. Então, com o passar do tempo, os serviços vão sendo ampliados e a estrutura vai acabando, que vai ficando pequena. Então, sim, existem alguns problemas de estrutura, mas nada assim grave, tipo falta de espaço, né? Falta de... que é óbvio que sempre que a gente vai evoluindo e vai ampliando, o serviço vai ficando melhor qualificado. Tu disse ali que o posto ele tem bastante pedidos, essas coisas assim, né? Bastante paciente. Mais para frente, a Secretaria tem alguma ideia de inovação para o posto de saúde? Sim, João Vitor. A gente está com um projeto, até não é um projeto futuro, é um projeto atual, tá? Onde já está em fase de, tipo assim, o engenheiro já está em fase de elaboração do projeto em si, de uma ampliação no posto de saúde da sede. Já foi adquirido um terreno aos fundos da atual unidade básica de saúde, aonde vai ser construído um pavilhão novo, que vai contar com uma estrutura de auditório, que até então a gente não tinha, a centralização dos serviços de plantões, né, com a questão dos quartos dos plantonistas, da ambulância, né, que a gente tem esse serviço que funciona atualmente. Também vai ser centralizado e levado para onde é a unidade básica de saúde agora, a questão do centro de fisioterapia, que vai ficar nessa parte nova, e também a ampliação do que já vem sendo oferecido, com um espaço mais amplo, né, com salas novas para novos consultórios, também para a parte administrativa da Secretaria, com a parte de regulação, agendamento de viagens, vigilância sanitária. Como era praticada a pecuária antigamente? Olha, muito diferente, como eu conheci, muito diferente do dia de hoje. Eu já basta dizer assim que, te conto assim, eu não era aqui da região, eu era lá de São Pedro, Cortinas Grande, e assim acompanhei muitos fazendeiros que naquele tempo tinham quantidades de gado e a lida deles e a medicamentos era muito diferente de hoje. E a dosagem deles era ali. E além disso, a tropeada deles era quase todo por terra, que não tinha caminhão naquele tempo quase. Eu teve um fazendeiro lá em São Pedro, que era dos maiores criadores de gado lá. Uma vez eu fui passear daqui do Guacho, fui passear, e ele me contou. Diz, olha, tu tá lá no Guacho, diz, eu muitas vezes saí da Fazenda Estrela, eu não sei se alguém de vocês conhece, dá 90 quilômetros de vacaria lá. E eles vinham com gado por terra lá da Fazenda Estrela, atravessavam vacaria no Guacho, passavam o São Manuel no Ponte do Corfe, naquele tempo eu acho que não tinha ponte, passavam por dentro d'água, levavam para Criúva, ele tinha campos arrendados ali, então uma história longa, mas era coisas acontecidas que aconteceu. E o pessoal, para os matadores em Caxias, tinha gente que saía com tropas de gado lá, levavam por terra naquele tempo porque não tinha caminhão. Tu já viu como era diferente? E hoje em dia, como é o trabalho com a pecuária? Ah não, tá bem mudado. Hoje em dia, e naquele tempo ainda, só botando mais uma colocação, o pessoal pensava muito em quantidade de gado, não era qualidade. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia tem pecuárias, casas de pecuárias. O pessoal começaram a adquirir gados de raça, que é mais fácil de ser lidado. E tem uns grandes criadores aqui na região de touros de raça, que já o pessoal começaram a botar gados de raça, que dá mais peso, mais carcaça e melhores assim para ser vendido. Porque naquele tempo o pessoal botava uns gados muito ligeiros, muito bravo, que era difícil na hora de vender, difícil na hora de conduzir aqueles gados, porque eu tenho muito. Eu tive lida de lidar com gado que investia, vacas que investia a cavalo, vacas que 30 metros tu chegava a cavalo, elas investiam a cavalo. Então era muito difícil. E hoje é um gado mais de raça, um gado melhor de lidar. Hoje em dia um cavaleiro quase lida. Eu no meu caso lá, eu lido, às vezes as pessoas quiserem assistir, eu 30, 40 cabeças de gado, eu lido, eu e Deus,
e meus cachorros. E naquele tempo os cavaleiros, para eles lidar com 30, 40 vezes, ia 5, 6 cavaleiros e ainda dava trapeira na lida deles, porque eles iam lá meio na farra para passar o tempo e queriam só que passasse o dia. Eles não se importavam muito que desse trapeira. E hoje em dia a gente não pode perder muito tempo, tem que fazer o que é melhor. O senhor gosta de trabalhar nessa área por quê? Assim, ó, eu até me orgulho de trabalhar nisso, viu? É porque eu tive uma infância meia puxada. Eu, quando já tinha 4 anos de idade, eu já montava cavalo. Já dava um jeito e montava cavalo. Sempre gostei. E sempre gostei de lutar com gado. Me sinto bem. Ali a minha cabeça fica bem fresquinha. Não tenho um agito assim com outras coisas quando estou lidando com gado. E penso assim, que é meio difícil. Não é fácil. Mas tem que ter pessoas que se dediquem para isso. Porque já pensou, nós aqui temos um lugar muito rico, Campestre da Serra é um lugar muito rico em plantações e coisa. Mas se não tivéssemos para se dedicar para o gado, para na hora de uma festa nós ter a carne, na hora de um casamento ter uma carne ali, ficaria meio difícil. Então é uma coisa meio difícil e às vezes até o pessoal do campo lá às vezes é um pouco esquecido, assim, sabe? Mas eu me sinto orgulhoso, faço o que faço de um orgulho que eu tenho, faço mesmo. E até por sinal, tive muitos momentos bons, apesar da infância ser novo, assim, que com 9 anos é uma coisa meio esquisita aqui pro pessoal, mas é verdade. Eu tinha 9 anos de idade e teve um senhor de vacaria que comprou uma propriedade perto da nossa propriedade lá, 1 quilômetro e pouco. E levava o pessoal de vacaria e não tinha energia elétrica naquele tempo. E o pessoal de vacaria chegava lá, ficava 3 dias, dizia, eu não fico mais, não tenho energia elétrica, eu não fico mais. Daí esse senhor chegou lá na casa do falecido meu pai e perguntou, diz, olha, tu atende da minha fazendinha para mim? Falecido meu pai, eu tinha 9 anos, não sei que idade tu tem, mas ele disse, ó, pega uma roupa e tu vai comigo. E muitas vezes me deixava sozinho lá, eu pousar numa casa sozinho, 1 quilômetro e pouco, e fiquei. E aprendi desde ali a andar a cavalo. Meu colégio era 6 quilômetros de distância para ir, eu ia a cavalo, ia a pé, muitas vezes tomei temporal na estrada e enfrentei. Mas também eu aprendi a valorizar e dar valor nas coisas. Então por isso que eu dou valor em vocês, por isso que tive esse convite, para mim é uma honra de hoje vir aqui. E às vezes isso aqui pode servir para muitos, assim, porque tem pessoas que às vezes não têm coragem, às vezes tem alunos que acham difícil, mas eu saí, pegar o ônibus, sair de manhã, perder meu sono. Não, agora é tudo melhor, agora tem ônibus, tem transporte. Naquele tempo não tinha que fazer a pezito, a cavalo, e de 6 quilômetros de distância não é muito perto, viu? Com geada, com um temporal, chovendo, então era puxado, mas é por aí, seu moço. Conte um pouco sobre como era praticada a agricultura antigamente. Gabriele, conversando com pessoas mais experientes, o qual a gente escuta muito, eles contarem as histórias de como eles começaram na agricultura e como o município de Campestre começou, naquele tempo era tudo muito difícil. Praticamente era uma agricultura de subsistência, onde não se tinha muitas máquinas, não se tinha muito incentivo. Então, as famílias, para poder sobreviver, elas plantavam trigo, elas plantavam milho, elas plantavam feijão e criavam os animais. Usavam também os animais para fazer esse plantio. Foi um tempo bem difícil. No começo ainda não se tinha nem luz elétrica aqui no município. Então, essas nossas famílias, praticamente todas descendentes da cultura italiana, eles tiveram que trabalhar muito mesmo. Praticamente era totalmente a força braçal. As ferramentas que eles usavam era foice e enxada, basicamente. E a fruticultura, ela veio um pouquinho depois, mais tarde desse tempo. E hoje em dia, o que mudou? Por que a produção tem aumentado? Gabriele, mudou basicamente do dia para a noite a produção de Campestre da Serra. A gente pode começar, essa mudança veio também com o cuidado que a prefeitura tem com o interior do nosso município e com os nossos agricultores. A questão do escoamento da produção é muito importante. Uma vez as nossas estradas elas eram extremamente ruins, fechadas, não eram muito cuidadas. Agora a gente tem um escoamento de produção muito grande. A questão da tecnologia,
ela veio com muita força para o nosso interior. E Campestre hoje, mesmo por ser uma cidade pequena, mas os nossos produtores, os nossos agricultores, eles são altamente procuradores de tecnologia, de informação. A chegada de novas máquinas, a chegada de novos cultivares, de novas culturas aqui para o município, eu destaco, dentre elas, a uva. Hoje, Campestre produz mais de 20 milhões de quilos de uva. Campestre hoje é o maior produtor de amora do estado do Rio Grande do Sul. Estamos entre os maiores do Brasil. Temos aqui plantado pêssego, ameixa, temos também culturas anuais, como alho, tomate, além do grão. A nossa produção, ela aumentou muito também pela chegada do conhecimento, pela busca do conhecimento pelo nosso produtor. Quais as dificuldades e potencialidades da agricultura em Campestre? Eu acho que as dificuldades que nós temos aqui, nós temos sim alguns entraves sim na produção. Eu acredito que hoje em dia o principal entrave na produção é o custo da produção. O custo da produção ele vem sendo muito caro, seja na questão do insumo, seja na questão de máquinas. Eles subiram bastante. Eu acho que o entrave também que pequena propriedade rural ele não é valorizado como devia ser. Por quê? Pelo nosso governo estadual e pelo nosso governo federal. Eu penso que todas as classes elas têm importância, todas as profissões elas têm importância, mas da pequena propriedade rural, a do agricultor é de suma importância, porque todos nós precisamos do agricultor 3 vezes ao dia, no café, no almoço e na janta. E muitas vezes a profissão do agricultor, da pequena propriedade rural, ela não é tão destacada, ela não é tão valorizada o quanto devia ser. A potencialidade do nosso município, eu tenho uma alegria muito grande quando eu falo da agricultura, quando eu falo do município de Campestre da Serra, porque nosso município, por ser pequeno, mas a nossa agricultura, o nosso interior, ele é muito forte. Hoje nós, em qualidade, nós não perdemos para nenhuma outra cidade, para nenhum outro município. Temos aqui várias associações, temos várias organizações dos nossos produtores, e a fruta produzida aqui em Campestre, ela vai para praticamente todos os estados do Brasil. Então a nossa qualidade ela não perde para ninguém. Por quê? Graças ao nosso produtor, graças ao empenho, à dedicação que eles têm, porque eles têm amor em produzir. Algo que eu destaco, que eu acho muito legal e a gente se empenha, é fazer com que os nossos jovens eles fiquem na agricultura. Quais os produtos mais transportados no município? O produto que eu mais transportei aqui era, antigamente, é o que tem hoje aqui. Tem o alho, tem a uva, eu trabalhei muito no transporte de vinho, muitos anos, desde quando começou a vinícola, até agora quando nós saímos daqui, eu sempre transportei vinho, a maioria das cargas era vinho. A cebola, o alho, a maçã, tudo que deu aqui eu transportava. Há quanto tempo o senhor é motorista e por que escolheu essa profissão? Eu comecei a viajar com 24 anos. Eu trabalhei 57 anos caminhoneiro. Eu escolhi porque antigamente nós trabalhávamos na colônia, né, na roça, não tinha outra coisa para fazer. Eu achava que era melhor a profissão de motorista. Aí eu trabalhei desde 8 anos na roça, até 16 anos eu trabalhei na roça, junto com meu pai, meus irmãos. E depois ali, com 24 anos para frente, eu fui dirigir caminhão. Como era o transporte antigamente e o que mudou hoje em dia? O transporte antigamente ele era muito devagar, né? O caminhão não tinha carro que andasse bastante. E hoje mudou por causa da tecnologia dos carros, dos caminhões, né? Então tem muita carga de horário que nós não podíamos fazer, porque o horário de caminhão era muito vigoroso e as estradas eram precárias, não tinha estrada boa para lá. Na base de 300 km por dia, aí já foi o dia. Então e hoje é tudo mais rápido, né? É isso aí que nós deu a diferença. E era muito... Nós, por exemplo,
Nós andava ali 300 quilômetros num dia, acabava o dia. Nós ia ter que encostar, porque as estradas eram precárias, não tinha estrada para andar. Era isso ali. Hoje é tudo bom, né? Hoje é tudo pedajada, estrada boa, o horário, caminhão ele é muito rápido, né? Então não dá para comparar antigamente com hoje. Mas no tempo que eu viajava mesmo ali era complicado, quando eu comecei a viajar. Como foi o seu início do trabalho na vinícola? Na verdade, o início da empresa, como todo o trabalho de antigamente, era muito braçal, né? Então, desde a colheita da uva, era feita com cestos de vime, ela vinha em tonéis, que a gente diria, era tipo madeira, né, com arco de tanque, e aí tudo manual. Descarregavam eles, faziam moagem da uva, colocavam em tanques, era feita a trasfega com telas, que era um equipamento bem arcaico, eu diria assim, né? Então era bem antigo, a gente tudo manual. Quando o bagaço, a gente fazia a trasfega do líquido, que ficaria o bagaço no final, a gente entrava dentro do tanque com pás, tirava todo o manual esse bagaço, prensa, uma prensa pequenininha também, a gente para poder extrair o último da cor. A remontagem dos tanques também eram feitas todas manual, e então a gente pegava com uma bomba, ela nada mais fazia do que pegava em cima e jogava em cima para poder ter a extração da cor. Chegando na vinícola, então também na lavoura ainda o pessoal prepara em lonas, que a gente tem os tombadores, então já começa por ali a transição. Então antes era com tambores ou com os bigunchos, que a gente diria, hoje vem na lona, então vem a granel, a gente chama, né? Então vem ali toda empilhadinha a uva, toda já montadinha a carga, faz a pesagem também, e a descarga é vasculando também com tombadores, né? Então tudo muito mais prático. Chegando no tanque, feita a trasfega, também tudo com máquinas, esgotadores grandes, que a gente consegue fazer sem utilização da mão, a gente não põe a mão, só simplesmente trasfega com bombas, né? E a parte de prensagens também, prensas maiores do que se tinha antigamente e sem a entrada em tanques. Como foi a evolução dentro da empresa nesse tempo? Como eu comentei antes, a gente trabalhava muito esse trabalho manual, né? Então, todo que maquinário que se tinha ficou ultrapassado, a gente começou a trabalhar com tecnologias basicamente da Itália e Alemanha. Então o que acontece? Quando tu tem um processo feito com a tecnologia, tu consegue fazer um produto melhor. Então tanto em filtração, quanto prensagem, quanto o invase também, a maioria das máquinas são importadas também, né? Então a tecnologia que realmente veio somar com a qualidade do produto que a empresa tem hoje, né? E também outro diferencial são os tipos de produtos que é colocado. Por exemplo, antigamente quando tu fazia vinho em casa, o pessoal vinificava em casa, como faz até hoje, todo o processo feito bem manual como a gente fazia na empresa, só que a gente em quantidades maiores. Hoje a gente consegue colocar, por exemplo, enzimas para fazer um trabalho melhor no vinho em parte de filtração e extração de cor. A parte de filtração também a gente consegue pôr produtos terras filtrantes também de qualidade, que a gente melhora a qualidade, a limpidez do vinho. A parte de fermentação também com leveduras e ativante, 90% tudo importado, que para ficar um vinho com a graduação alcoólica boa, com a pectina também, que consiga trabalhar bem essa parte da pectina na parte da filtração. Então, tudo veio somar a tecnologia, é o futuro mesmo, né? Então, tanto é que hoje tem máquinas, por exemplo, que a gente consegue, você conecta na Itália ou na Alemanha, online, tu faz uma chamada e os caras lá na Itália, os técnicos conseguem mexer na máquina aqui no Brasil. Então isso, graças à tecnologia, né? Então tudo, um ajuste de temperatura, um ajuste de vazão, de rotação, cada máquina tem o seu técnico que trabalha. Cada máquina não precisa se deslocar de fora do país para vir para cá, ele faz tudo de cada um no seu país, fazendo esse manuseio, diria assim, esse ajuste mais fino em cada máquina, né? E o envase e o engarrafamento é a mesma coisa. Antigamente a gente tinha, por exemplo, a parte de paletizar tudo manual. Hoje a gente consegue paletizar, por exemplo, a paletizadora. Então a gente tem tanto despaletizar, quanto todo o envase, todo o enchimento, a lavagem de vasilhame,
tudo sem pôr a mão, tapar rótulo, a parte do contrarótulo, todo o trabalho, até o encaixotamento e até a expedição, é tudo com máquina, né? Então, nada mais é do que a tecnologia sendo usada a favor do produto de qualidade, né? Qual foi o seu maior aprendizado ao longo desse tempo? O que eu pude aprender com o passar do tempo foi justamente o trabalho em grupo, como é na escola, né? Quando tu tem um trabalho em grupo, por que é um trabalho em grupo? Porque cada um faz um pedacinho do trabalho. E a nossa função ali dentro, a gente tem que administrar essa parte de cada formiguinha fazer o seu pedaço para a gente chegar no final e juntar tudo e sair um trabalho bem feito. Então, meu grande aprendizado foi aprender a trabalhar com grupo. A gente saber também trabalhar uma parte particular das pessoas também, um pouco conversando, e para ter um bom andamento da produção. Seria basicamente o que eu levei para a minha vida, isso aí. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Joanita Giacomelli Tavares agradece a participação de todos que se dedicam e não medem esforços para preservar a história de nosso município e cultivar o amor por esta terra.